Bom, irmãos, irmãs, amigos, nós vamos falar agora sobre o caráter da aliança abraâmica. Antes de me aprofundarmos na questão do caráter da aliança abraâmica, eu vou detalhar mais agora quais são as provisões, quais são as promessas que Deus fez a Abraão, ou Abrão, inicialmente, acerca do que ele faria através dele. Então vamos agora para Gênesis capítulo 12. Eu vou detalhar para que você tenha uma visão completa das promessas que Adonai fez a Abraão. Então, versículo 1. Ora, disse Adonai a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Importante salientarmos aqui que aqui trata de uma aliança incondicional, mas dentro dessa aliança incondicional há um item condicional. Qual que é o item condicional aqui? Foi que Deus disse a Abrão. Abrão era um gentil e ele vivia em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma região pagã, semita, pagã. Também tinha com a sua divindade os zigurates. Abrão, como gentil, Deus se apresentou a ele e falou: sai da tua casa, a casa dos teus pais, e vá para uma terra onde eu te mostrarei. Então aqui há uma condicionalidade da obediência de Abraão para que Deus inicie a aliança incondicional. Agora, é importante salientarmos aqui que a incondicionalidade da aliança abraâmica, ela não dá depois desse primeiro passo de Abraão através da obediência de Abraão. Mas o primeiro passo deveria ser dado para que Deus apresentasse a incondicionalidade de Abraão. Então, a aliança incondicional tem apenas um item que depende da obediência de Abraão. Vocês vão ver que nos demais versículos que eu vou apresentar aqui, Deus não dá mais condições para... Deus não fala mais sobre condicionalidade, mas apenas de incondicionalidade. Deus coloca toda a sua responsabilidade, Deus coloca toda a responsabilidade da aliança sobre ele. Antes de eu esmiuçar o caráter da aliança, eu vou apresentar aqui as provisões e as promessas que Deus fez a Abrão, depois que se tornou Abraão. Então, vamos aqui. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 1. Aqui no versículo 1 trata de condição. Se Abraão for obedecer o que Adonai está propondo, Deus fará uma aliança incondicional. Então o versículo 1 trata que Deus ordena: Abraão, sai da tua terra. Ele aceitando, e ele aceitou, Deus apresenta o caráter incondicional da aliança. Versículo 2. Aqui começam as promessas que Deus fez a Abrão. Primeiro, de ti farei uma grande nação. Ou seja, Abrão se tornaria uma grande nação. Segundo, engrandecerei o nome. O nome dele seria famoso, não só na época dele, mas na história da humanidade. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui mostra que as pessoas ou nações que abençoassem a Abraão e aos descendentes de Abraão seriam abençoados ou amaldiçoados, dependendo da forma como se relacionavam ou se relacionaria com Abraão e seus descendentes.
Aqui também está dizendo, o quarto item é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todas as nações da terra seriam abençoadas com Abraão e com a descendência de Abraão. Então aqui, nos primeiros 3 versículos do capítulo 12, nós encontramos 4 tópicos acerca de promessa que Deus fez a Abraão. Depois nós vamos agora para o capítulo 13, versículo 15, que diz: porque toda esta terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então aqui nós vamos ver mais 2 promessas. A primeira promessa, que toda a terra que estava diante dos olhos de Abraão, Deus daria a ele e aos descendentes dele. Então aqui nós estamos falando de Canaã. Então, primeiro Abraão possuiria e depois os descendentes deles possuiria. E essa possessão seria eterna, para sempre. No versículo 16, mais uma promessa: farei a tua descendência como o pó da terra. Ou seja, seria incontáveis as descendências que viria de Abraão. Vamos agora para capítulo 15, versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti sairá o teu herdeiro. Aqui Deus está fazendo mais uma promessa, que ele teria um filho. E este filho que seria o herdeiro da promessa. Agora já estamos na 8ª promessa que Deus deu a Abraão. Versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Então aqui mostra novamente Deus mostrando que através da linhagem abraâmica viria grandes nações, grandes descendentes. Vamos agora para capítulo 17, versículo 4. Quanto a mim, vamos agora para o capítulo 17, versículo 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será paz de numerosas nações. Então aqui vamos para a 9ª promessa. Versículo 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. 6º versículo. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Reis procederão de ti, a 10ª promessa. Versículo 7. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, ou seja, eterna. Olam no hebraico, que significa forever, que é eterno. Mais uma promessa. Deus está dizendo que ele fez uma aliança eterna. 11ª promessa. E está dizendo que para ser o teu Deus e da tua descendência. 11ª promessa. Versículo 8. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. 12ª promessa. Ele dará a Canaã, a Palestina, para a descendência que viria de Abraão. Então aqui nós vimos 12 promessas da aliança abraâmica. Há mais uma ou duas, se eu não me engano, que Deus prometeu, que Deus jurou a Abraão, que ele daria a Abraão e a descendência. Por isso que é importante considerarmos a literalidade das Escrituras. É importante entendermos a literalidade do cumprimento profético, da literalidade
da literalidade do cumprimento da aliança, da literalidade da interpretação das escrituras, da aliança, das profecias, porque essas promessas em partes já foram cumpridas e ainda há demais profecias, há demais promessas que se seguirão para cumprimento. Vamos aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 2, que diz: era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então, Abrão tinha se tornado muito rico, muito poderoso financeiramente. Então aqui nós vimos as promessas de Deus sendo cumpridas literalmente. Nós vimos também a promessa sendo cumprida literalmente no que concerne ao Mashiach, a Yeshua HaMashiach, a Jesus sendo cumpridas literalmente. Então nós não podemos usar uma aliança literal para se cumprir de forma metafórica ou alegórica. Ou seja, a aliança e as profecias cumprem-se de forma literal. Então, se há literalidade na aliança, sabemos que Deus não abandonou Israel e não abandonou os judeus, e Ele dará Israel, Jerusalém, a Palestina aos descendentes de Abraão e todas as nações gentílicas que participam da mesma fé dos judeus, o Mashiach. Vamos também ver aqui o cumprimento literal em Gênesis capítulo 24, versículo 35. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumento. Então aqui novamente mostra as bênçãos que Deus tinha dado a Abraão. E essas bênçãos, sim, de fato, inicialmente, houve um chamado de Deus a Abrão: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra. Sim, ali há uma partícula condicional. Depois Deus, todas as ampliações que ele faz da aliança abraâmica, todas as expansões, todas as citações e confirmações que ele faz, ele não dá nenhuma condição mais para a obediência de Abrão. Mas sim depende unicamente e exclusiva do Senhor. Vamos agora no capítulo 17. Aqui no capítulo 17, Deus está dizendo que Ele fez uma promessa não só a Abraão, mas a sua descendência. Alguns têm dito que a descendência de Abraão é a descendência espiritual. Mas como vamos separar aqui quem é a descendência que está sendo falado aqui no capítulo 17? Vamos agora olhar o versículo 10 e 11 do mesmo capítulo. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne de vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Continuando, versículo 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto ao escravo nascido em casa, como ao comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Como efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança eterna. O incircunciso que não circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do teu povo. Quebrou a minha aliança. Então, primeiro ponto, a descendência de Abraão teria um sinal na carne. E qual o sinal da carne? A circuncisão. Quando se tira uma pele do órgão genital masculino. Então, aquilo é feito no 8º dia de nascimento da criança. Após o nascimento da criança. Este símbolo
Esta marca é usado pelos judeus até hoje. Então de quem que Deus está falando aqui? Dos judeus. De quem que vai herdar a terra? Dos judeus. De quem que Deus vai restaurar? Dos judeus. De quem vai habitar a Palestina? Dos judeus. E aqui é importante notar no versículo 14 que os incircuncisos, ou seja, as pessoas que não eram circuncidadas, que eram gentílicas, elas não poderiam participar desta aliança. Somente os circuncidados. Então aqui, note, é uma promessa para judeus. Não trata de uma bênção espiritualizada. O que eu quero dizer com isso? Que esta promessa foi passada para outros órgãos. Que esta promessa foi passada para outras pessoas ou para a igreja. A promessa que está sendo dada aqui refere-se à Palestina, que hoje é palco de muitos problemas políticos, de muitas guerras, de muitos conflitos sociais, econômicos, políticos. E aqui é o que Deus está dizendo: eu darei a Palestina para o seu descendente. Por isso que é importante entendermos a literalidade da promessa. Então a circuncisão é um sinal perpétuo. Versículo 13. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Aqui mostra que a circuncisão, ela seria perpétua e seria como sinal da promessa que Deus fez aos judeus. Agora, vamos avaliar mais o caráter desta aliança. Então aqui já um primeiro item que podemos avaliar o caráter desta aliança. A circuncisão é um sinal do caráter da aliança. Ou seja, mostra que é para aquele grupo de pessoas, para aquele grupo de descendentes que Deus daria a promessa, especificamente para os judeus. Agora, vamos avaliar um outro caráter, uma outra promessa que Deus fez com Abraão para mostrar a incondicionalidade da aliança abraâmica. Capítulo 15, versículo 8 em diante. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, novamente mostra que agora Deus está falando profeticamente que a descendência dele seria escrava por 400 anos. Quem que foram escravos durante 400 anos? Os judeus no Egito. Então mostra que Deus está tratando com os judeus. Também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice.
Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez Adonai aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu. Então aqui mostra que o descendente de Abraão, os judeus, seriam escravos no Egito, depois eles voltariam para Canaã e ali eles fariam uma grande nação. Mas ali não esgota todo o plano profético, não esgota toda a aliança, porque ali eles só se apossariam de forma plena quando eles forem enraizados ali para sempre, e nenhuma nação mais irá tirá-los de lá. Então vamos observar aqui no versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Aqui, Deus está usando o mesmo método que os caldeus ou semitas utilizavam para fechar alianças, acordos, contratos. A aliança nada mais é que um contrato. Só que o contrato que Deus fez com Abraão foi eterno e um contrato que não dependia das ações da segunda parte, apenas da primeira parte de uma única pessoa. Então, aqui, quando Deus pediu para que abrisse os animais, cortasse os animais, e ele colocou esses animais um frente ao outro, ali era uma prática usada entre os semitas e os caldeus para fechar um acordo entre duas partes, ou seja, entre duas pessoas. Este acordo era uma prática muito comum para esta época. Então, quando se fechava um acordo entre duas pessoas, cortava-se um único animal e as duas pessoas passavam no meio deste animal cortado ao meio. Então, cortava-se o animal ao meio, uma metade para um lado, uma metade para o outro, e as duas pessoas passavam no meio, selando ali uma aliança. Então, aquilo era uma prática comum entre os caldeus. Quando Deus falou para ele pegar aqueles animais, Deus ainda está colocando em maior quantidade. Ele está pedindo uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rola e um pombinho. Ou seja, 5 animais. E na verdade, a prática comum da época era apenas um. Então aqui, Deus pediu 5. Provavelmente Abrão deve ter se espantado diante da quantidade de animais que estava pedindo. E aves. E aqui, note que para o cumprimento dessa aliança, Abrão não passou no meio, ele deixou os animais abertos, um frente ao outro, e algumas aves de rapina queriam comer dos cadáveres dos animais. Então Abraão devia estar próximo ali a esses animais, e no decorrer do dia ele começou a ter um sono profundo, e densas trevas veio sobre onde ele estava. Devia ter muita neblina, e veio um sono profundo sobre ele. Então, diante do sono profundo, apareceu Adonai na forma de fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. E essa tocha de fogo com esse fogareiro fumegante passou no meio dos animais. Observe que Abrão não passou no meio. Então, o que estava sendo dito para Abrão? Esta aliança
é minha responsabilidade com você e é com a tua descendência. Não depende de você. Este contrato não é o contrato onde duas partes têm responsabilidades para o cumprimento desta aliança, mas apenas compete a mim. Por isso que somente Adonai passou no meio e não Abrão. Então aqui mostra a incondicionalidade que Deus fez com Abrão. Por isso que não podemos dizer que as promessas de Abraão foram rejeitadas ou anuladas por qualquer tipo de pecado que os judeus tenham cometido perante Adonai. Porque aqui Deus está dando a palavra dele para dizer: eu cumprirei a minha aliança com você e com a sua descendência. Independente de pecado, independente de caráter, independente de fé, independente de qualquer outra coisa, a minha responsabilidade é somente a mim e não a você ou aos seus descendentes. Então aqui mostra uma forma como Deus está mostrando o caráter da aliança, a incondicionalidade da aliança. Então aqui fechou-se o ciclo da aliança que Deus fez com ele, do juramento que Deus fez com Abraão. Apenas uma parte, apenas ele, nada mais que ele, somente ele, faria o cumprimento desta aliança. Capítulo 17 mostra a circuncisão, ou seja, aqui é um outro sinal da aliança. A circuncisão é um sinal da aliança que Deus fez com ele e os descendentes de Abraão. Vamos agora para Hebreus, capítulo 6, versículo 13 a 18. Eu vou ler esse versículo na Bíblia Almeida do século 21. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa, pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Aqui mostra a imutabilidade da aliança que Deus fez com Abraão. Tamanha é esta aliança que Deus fez com Abraão. Como eu disse na parte anterior explicada. Alcançou até a igreja, a eclésia, que é grupo de pessoas, não templos. Alcançou pessoas, os gentios, que foram salvos através do Messias. A aliança abraâmica, ela não passou dos judeus para a eclésia, mas a aliança abraâmica alcançou os gentios e foram transformados na eclésia. Então, toda a aliança abraâmica todas as promessas da aliança abraâmica, elas não foram invalidadas, elas continuam em cumprimento. Tanto que alcançou a descendência espiritual, alcança a descendência física, alcança prosperidade para as pessoas e nações que abençoam os judeus, assim como maldições para o que amaldiçoam os judeus, tanto pessoas quanto nações. Trata do plano futuro da Palestina que será dada aos judeus, que serão os líderes
e todas as nações virão para adorar na capital do mundo. Então aqui mostra a literalidade da aliança abraâmica. Tanto que a aliança abraâmica ela cumpriu de forma literal, que o Messias, onde todas as nações do mundo serão benditas, estão sendo benditas e foram benditas através de uma semente de Abraão, que é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E para finalizarmos aqui, nós vamos também para Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Aqui está falando da aliança abraâmica, citada em Gênesis capítulo 22, versículos 17 e 18. Que diz, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendências como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então aqui no versículo 17 e 18, Deus está falando sobre o Messias que governaria inclusive a cidade dos inimigos dos judeus. E aqui está dizendo que todas as nações da terra seria bendita no descendente físico de Abraão. E aqui o apóstolo Paulo, Rabi Shaul, está dizendo que esse descendente físico, de onde todas as nações da terra seriam abençoadas, seriam benditas, é Cristo, Yeshua HaMashiach. Vamos também agora para Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai, nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os meus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aqui trata da promessa que Deus fez. Essa aqui é uma citação do profeta Jeremias, onde se cumprirá no reino milenar, onde todos conhecerão Yeshua HaMashiach. Aqui mostra que Deus não abandonou Israel. No versículo 9, inclusive, cita a trajetória dos judeus. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentarei para eles, diz Adonai. Aqui está dizendo da aliança mosaica, onde era uma aliança condicional, ao contrário da aliança abrâmica, que é uma aliança incondicional, que eles falharam no cumprimento da lei. Mas aqui está dizendo no versículo 10 que ele vai restaurar Israel no reino milenar e ele imprimirá as leis no coração de cada indivíduo crente e todos conhecerão. E ali será uma nova aliança. E por fim, vamos também agora para Efésios, capítulo 2, versículo 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo,
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aqui mostra que Deus fez a junção. Aqui mostra que os gentios não participavam das promessas que foi dado aos judeus. Assim como não participava. Aqui mostra que os gentios não participavam das alianças que foi feita com Abraão. A aliança não foi feita com os gentios, foi feita com os judeus para os gentios. Então, quando Deus fez a aliança abraâmica, Ele não fez com os judeus e com os gentios. Não. As promessas vêm dos judeus para os gentios. Mas o sangue de Yeshua HaMashiach uniu os dois grupos. Os crentes no Senhor Jesus. Os crentes no Senhor Jesus. Então, cumpre-se de forma literal. Por isso que há promessas na aliança abraâmica que vai se cumprir com os judeus, vai se cumprir com Jerusalém, vai se cumprir com Israel. E para finalizarmos aqui, o salmista aponta para o futuro. Salmos 69, versículo 35 e 36. Porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos as herdará, e aos que lhe amam o nome nelas habitarão. Então mostra aqui no Salmo 69 que a aliança não tinha sido completada no seu clímax, na sua plenitude. E aqui no Salmo 69 aponta para o futuro. Fala que Deus livrará Sião e edificará a cidade de Judá. E ali habitarão quem? Os judeus, e hão de possuí-la. E a descendência dos seus servos a herdará. Então aqui mostra que Jerusalém será libertada dos opressores, dos inimigos, e ali será uma terra onde habitarão os crentes, os judeus crentes, e no reino milenar participarão os gentios crentes, e todos serão um único povo, uma só fé, um só Senhor. E aqui mostra novamente que a aliança abraâmica ela cumpre-se de forma literal. Deus não rejeitou os judeus nem Israel. E todo o plano escatológico está ligado à aliança que Deus fez com Abraão. Uma aliança incondicional que foi selada através da imolação dos animais. Através do sinal dado aos descendentes de Abraão, a circuncisão. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.